Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor possa estar em vossos corações nessa manhã. Estou muito grato a Deus por mais esta dádiva que Ele tem nos concedido de poder adorar o santo nome dEle. É bem visto sabermos que Deus é um Deus justo, fiel, agradável, é um Deus que não falha, é um Deus que está sempre na expectativa de uma adoração da vossa parte, porque na verdade foi para isso que fomos criados, para adorá-lo em espírito e em verdade, para buscar em espírito, buscá-lo em espírito e verdade. E Ele está à procura verdadeiramente disso, que o adorem em espírito e em verdade. Acordei agora pela manhã e deu vontade, assim, uma vontade épica de fazer algo diferente para Deus, especificamente para Ele. No livro de Levítico, capítulo 6, 13, se não me falha a memória, diz: e o fogo ele arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando eu observo ele dizendo isso, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, eu logo vejo algo que está acontecendo muito nos nossos dias atuais. Dentro da própria casa de Deus, no lugar santo. Não estou aqui generalizando, irmãos, mas é notável que a chama tem se apagado de muitos daqueles que estão dentro do fluxo. Nós chamamos isso de templo. Na verdade, o templo somos nós, ao templo também, onde cultuamos a Deus. Tá certo? Tá certo? E Levítico vem nos alertando muitas coisas através disso. Uma das coisas que ele diz é que nós não devemos deixar a chama se apagar. Analisando o texto baseado em Levítico, noto como era o povo antigamente. Eles vestiam uma roupa específica, uma roupa de linho fino, colocava lenha no altar. Houve, obviamente, um princípio do momento que esse fogo foi aceso e que ele não poderia mais se apagar. Ao notar isso, ele tinha uma vestimenta única, ele tinha uma vestimenta épica e própria para isso. Quando ele estava em seu plantão, digamos assim, o sacerdote estava no seu plantão, ficava exatamente no átrio, porque a igreja o templo era dividido em 3 partes. A primeira parte era o átrio, o lugar santo e os santos dos santos. O átrio é onde nós, como chamamos de quintal. O lugar santo é onde ficam os sacerdotes, é onde exatamente ficam os sacerdotes. E os santos dos santos, que entravam uma vez por mês, apenas uma vez por mês, entrava o sumo sacerdote para falar com Deus. E quando trocava o plantão, Davi, era simples. Eles tiravam aquela roupa adequada que ele estava ali na sentinela, colocava um outro tipo de vestimenta e retirava a cinza. Ao retirar essa cinza, obviamente era rápido e lógico que ele tirava a cinza e colocava a cinza
fora do altar, ou seja, fora do átrio, fora do lugar santo, fora do lugar que estava queimando. A cinza tem uma representação forte aqui na Bíblia. A cinza tem um significado de pecado. Ora, uma vez que a cinza é pecado, o pecado não pode estar dentro do átrio, no lugar santo, ok? Uma vez que esteja o pecado lá, ele tem que ser retirado de imediato, porque só trocaria o plantão. Vem comigo agora de Bíblia e vamos fazer uma certa conjecturação aqui. Pode concordar comigo que não podemos entrar em algum lugar onde há pecado. Podemos entrar, não que não podemos, nós podemos entrar, mas não podemos sair de lá carregando esse pecado. O nosso dever é povoar o céu e despovoar o inferno. Esse é o nosso dever nessa terra. Haja vista, queridos, que ao analisar o texto que nós lemos, aí entra um outro sacerdote fazendo o que, Davi? A mesma função, mas não era de qualquer jeito. Tinha que trocar a roupinha, colocar a roupinha de linho fino, todo engomadinho, bonitinho, e colocar lenha no altar, para que aquela lenha não se apagasse. O que não podia ficar no lugar santo, ou seja, no lugar que o fogo estava, que era no átrio do templo, que seria na entrada do templo, seria a cinza, porque a cinza era pecado. Ora, uma vez que eu vejo isso, eu logo vejo que eu posso pregar onde está o pecado, mas não pode permanecer o pecado. Compreende isso? Eu posso estar em um lugar que está pecaminoso, só que eu não posso, em nenhuma hipótese, em nenhuma maneira, deixar me levar pelo pecado. Eu posso estar próximo ao pecado, mas não me corromper com o pecado. O pecado tem que se retirar de próximo de mim. A Bíblia é bem clara: resistivos, pois, a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ora, é bem visto que é necessário que nós batemos de frente com o inimigo. Não que eu queira estar perto dele, mas se ele está vindo de lá para cá, eu não tenho que correr, porque quem tem que correr é ele. Toda autoridade foi me dada. Uma vez que a autoridade foi me dada, não tenho eu que ter medo ou temer ele de alguma coisa. Efésios 6:10 nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para contra todas estatutas e malícias do diabo. Revesti-vos. Colocai sobre si o capacete da salvação, a couraça da justiça, o chinelo do evangelho da paz. Todos nós sabemos desta passagem. E sobretudo a espada do Espírito, porque a nossa luta não é tanto quanto não é contra a carne, é contra o príncipe e principados dessas terras. E o que nós notamos e analisamos é que a igreja tem se esfriado devido a locomoção não, como posso lhe dizer, tem alojado essa palavra certa dentro, próximo de você, e você está achando isso normal, você está achando isso perfeito. Haja vista que não é perfeito, não é normal. Você é servo de Deus, mulher de Deus, e não ter a autoridade que é precisa nesta hora de falar de Deus. O pecado pode permanecer, mas você não pode permanecer próximo do pecado, porque não é por obrigação e nem por força, e nem também não pode ser por violência que a pessoa há de deixar de pecar, correto? Então, irmãos, uma vez que nós não podemos, queridos, estar próximo ao pecado, então no momento que nós não podemos estar nos acomodando com isso, nós não devemos se acomodar com isso. Eu lhe convido a colocar lenha.
a colocar lenha. Como eu posso fazer isso, Davi, nos dias de hoje? Dando glória a Deus, dando aleluia, porque nos dias de hoje não preciso manter essa chama acesa que simbolizava o nosso Jesus, essa luz, essa chama que simbolizava o nosso Espírito Santo, a qual nós temos hoje. Se aquela luz se apagasse, o Espírito Santo não estava mais. Mas hoje é diferente. Nós temos o Espírito dentro de nós outros. Uma vez que isso acontece, não preciso de intercessor nenhum para chegar ao trono de Deus. Ao trono de Deus, para chegar, é diferente. E quando você tem esse Espírito dentro de você, quando você tem essa graça que está dentro da sua alma, as armas do inferno começam a tentar vir contra você. Isso é fato. Isso que estou fazendo agora, eu sei que ele está investindo, que ele está tentando, que ele está planejando algo para me tirar da foco, para me tirar da presença. Mas como disse que eu estou em Efésios 6:10, revestido da armadura de Deus da ponta do pé à cabeça, assim como você está. E tem mais. Lá no livro de Isaías, capítulo 8, 17 ao 18, diz assim que toda arma preparada contra ti não prosperará. Arma preparada. Beijo, linda, tudo bom? Armas preparadas contra ti não prosperará. Essa é a mensagem desta manhã. Que você entenda, venha colocar isso em mente. E por favor, em nome de Jesus, que venha, vamos fazer como Abacuque, vamos ser uma pessoa avivada. Vamos pedir um avivamento, um certo avivamento, indiferente da placa de igreja que você tenha. Eu quero ver esse país avivado, nós queremos ver esse país cheio de Deus, próspero, mas próspero, com o Espírito Santo de Deus, e não só, vindo do Espírito Santo, muitas outras coisas Deus resolve. Amém? Deus abençoe, tenhamos um dia regado pela presença dEle, e que esse dia venha permear as orações dos santos. E mamãe hoje não esteve porque outros motivos, estou na rua, já estou na rua 6h40 da manhã, fazendo aquilo que o homem tem que se fazer, trabalhar, correr atrás daquilo que é necessário, tá certo? Tenha uma paz do Senhor, Deus abençoe, tenha um dia épico na presença de Deus. Vamos lá, vamos vencer, porque esse é o nosso destino, vencer. Paz.